Bom dia, igreja, a paz de Cristo, amém? Bom nos vermos nessa manhã mais uma vez. O Ministério de Louvor está terminando aqui de alinhar algumas coisas. Bom é estar na casa do Senhor, né, irmão? Por mais que os dias sejam difíceis, aqui é um local seguro, amém? Que o Senhor, Ele fale com você nesse culto, que o Senhor abençoe, que a palavra ache morada no coração de vocês, amém? Quero convidar você a ficar de pé junto comigo, nessa leitura inicial. Vamos estar lendo o Salmo 100, é um salmo curto, mas que vai falar muito conosco nessa manhã. Amém? Todos acharam? Salmo 100. Diz assim a palavra do Senhor: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aleluia. Entrem por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Dêem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos ler todos juntos? É um salmo curto. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria e entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e dê seus átrios com louvor. Dê-lhes graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é eterno, leal eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia! Esse é o nosso Deus que nos envolve com laços de amor eterno. Amém? Que o Senhor restaure a alegria no seu coração, se você chegou aqui um pouco abatido, porque há alegria, há gozo na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Soberano Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia na tua casa, para prestar culto e render louvores a ti. Senhor, como nos conforta saber que somos povo teu, Senhor, rebanho do teu pastoreio. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor que nos envolve com laços eternos. Pai, que nos envolve nessa manhã, que nos abraça, Senhor, por não ter desistido de nós, Senhor. Antes nos amou quando ainda éramos inimigos teus, Senhor, entregando, Senhor Deus, o teu Filho, como aqui aprendemos nessa manhã, Pai, para ser o sacrifício perfeito, Pai amado, abrir o caminho livre de acesso a Ti. Cristo, Senhor, Ele rompeu naquela cruz, ó Pai amado, a cédula contrária a nós, que nos condenava, Senhor, e Pai querido, e nos fez, Senhor Deus, rebanho do seu pastoreio. Senhor, muito obrigado, Pai. Toma o primeiro lugar nesse culto. Usa a boca do pregador. Usa também, Senhor Deus, o ministério de louvor com poder e graça. Fala, Senhor Deus, a cada coração que aqui nessa manhã chegou. Aqueles que nos assistem, ó Deus, pela internet, e alcança de igual maneira. Pai amado, em nome de Jesus, porque o apóstolo Paulo vai falar que tua palavra não está presa. Senhor Deus, ela avança, Senhor, em meio a qualquer ambiente, Senhor, por mais hostil que seja. Pai amado, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Viemos aqui com o objetivo para prestar culto a Ti, ó Deus. Que o Senhor se agrade tudo o que será feito aqui. Pai amado, se com aqueles que estão a caminho, traga também paz. Que meu irmão, Senhor Deus, ele saia aqui nessa manhã, Pai amado, impactado pela Tua palavra, pela Tua unção que despedaça todo jugo. Pai amado, Tu sabes a necessidade do Teu rebanho, porque Tu é o bom pastor. Pai amado, sonda nessa manhã, ó Deus, que meu irmão, ele saia daqui com o coração em paz. Pai amado, em nome de Jesus, assim oramos, ó Pai, e cremos que o Senhor receberá, Pai amado, esse culto que é para Ti. Pai amado, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a
Vamos orar ao Senhor, entregar a Ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos aos céus. O Senhor sabe aquilo que se passa dentro do seu coração. Entregue a Ele nesse momento. Ore ao Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, Senhor, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu. Sim, és Tu. Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é santo. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos, ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui. Viemos te adorar, Senhor, te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, Senhor, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, Senhor, que és Tu. Sim, és Tu. Só Tu és santo, Deus. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu. Ao erguermos as mãos, ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, Senhor, és Tu, meu Senhor. Só o Senhor é digno do nosso louvor. Erga as suas mãos, louve o Senhor de todo o seu coração. Só Tu és, todos dirão que és Tu. Sim, és Tu. Só Tu és santo, Senhor. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Só Ele é santo. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguer
nosso Senhor, que és tu, sim, és tu. Oh Senhor, nós te louvamos, Jesus, te agradecemos, Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus que nos ouve, Senhor. E nós queremos Te adorar de todo o nosso ser, de todo o nosso espírito, Senhor. Ouve, Senhor, a nossa adoração, Jesus. Ouve, Jesus, o nosso clamor, Senhor, nesta manhã, Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor esteja na sua vida, na minha, na vida desse povo de Deus amado, que escolheram estar aqui hoje para adorar o Senhor. Escolher adorar ao Senhor é muito bom, né, irmãos? Só que não somos nós que escolhemos adorar o Senhor. Por mim, eu estaria numa cama hoje, naquele cobertor hoje para levantar, olha, misericórdia. Mas o Senhor impulsiona o povo dele a adorar, porque é assim que nós vamos entrar no céu, sabia? Aqueles que ficam para trás, aqueles que não se esforçam, não entrarão no reino de Deus. É uma vida tão difícil, irmãos. O mundo jaz no maligno. Não temos esperanças nesse mundo, mas ainda tem pessoas que querem ficar aqui. Mas o que eu temo no meu coração é que naquele grande dia, quando as trombetas soarem, os céus se abrirem, não haverá mais tempo. Desperdiçamos todo o nosso tesouro nesse mundo horrível. Mas os que confiam no Senhor, esses nunca serão abalados. E nós vamos entrar no céu, meus irmãos, e eu creio, todo dia eu penso nisso, a entrada triunfal desse povo amado no céu, e o Senhor de portas abertas, esperando a gente, e Ele também está igual a gente, querendo que a gente entre, e vai ser dia de festa. A palavra diz que vai ser dia de festa. A festa é no céu quando um pecador se arrepende, porque o sacrifício do Senhor não foi e nunca será em vão. Seja firme e constante. Receba o melhor do Senhor nesta manhã. Guarda a palavra do Senhor no teu coração, para tu não pecar todos os dias contra Ele, para não ficar repetindo pecado todos os dias, errando os alvos todos os dias, para não entristecer o coração de Deus, não entristecer o Espírito de Deus que vive em você, para que esse Espírito fique vivo, aceso, com bastante azeite no teu coração, para nada e ninguém te afastar do amor de Jesus, aquele que está nos esperando na glória. Amém? Vamos ler? Salmo de número 125, mesmo os irmãos sentados. Salmo de número 125. Como eu falei na quarta-feira e no domingo anterior, faz parte o Salmo 125 do livro de cânticos de romagem, cânticos de peregrinação. O cântico, o inário que os irmãos cantavam, indo à igreja, indo a Sião, indo ao templo adorar o Senhor. Então são hinos, poesias, que falam muito aos nossos corações. Esse Salmo 125, não se tem certeza quando e quem escreveu ele. A gente acha que foi Davi, Salomão, mas não tem certeza. É um salmo chamado anônimo. Vamos ler? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas aos que desviam por caminhos tortuosos, o Senhor afligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, esta manhã, Senhor, este povo está aqui reunido,
e demais irmãos nossos espalhados pela face da terra neste domingo, neste primeiro dia da semana que o Senhor ressuscitou. Estamos aqui alegres, Senhor, gratos, porque Tu nos escolheu, porque Tu preparou este momento para nós. E sabemos que aqueles que confiam no Senhor, como diz o salmista, não será abalado, porque Tu, Senhor, és que nos mantém de pé. Por isso, Senhor, muito grato pela Tua palavra, muito grato pela vida do salmista, que inspirado pelo Senhor, escreveu esses salmos, para que hoje, nesta manhã, meditássemos nele, para aprender, Senhor, a se manter firme, permanecer firme, até o dia em que nos encontrarmos contigo na glória. Obrigado, Senhor, por esse passaporte. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que foi nos dada, de graça, sem custo nenhum, por misericórdia. Guarda esta palavra, Senhor, no meu coração. Guarda essa palavra no coração da Tua igreja, para não pecarmos contra o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estes salmos de confiar no Senhor, de colocar a nossa esperança no Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor não se abalam. Os crentes no Senhor não se abalam. A Bíblia jamais citou em algum lugar, e pelo menos eu não encontrei ainda, que nós não seríamos abalados, não sofreríamos balanço como a palmeira, que não seríamos afligidos por qualquer problema, de qualquer causa neste mundo. Eu não encontrei. Pelo contrário, todas as vezes que eu estou procurando alguma coisa, eu encontro que o Senhor me disse que nós teríamos aflições aqui. A luta seria grande, mas sempre termina dizendo para a gente que nós seremos vitoriosos. Bom, um atleta numa competição, ele sai correndo, mas para ele ser vitorioso, ele precisa chegar ao final e passar naquela barreira e derrubar aquele obstáculo, seja uma fita, e alcançar então o prêmio, o troféu dele. E eu fico pensando que não é muito diferente da gente, porque precisamos alcançar o objetivo, olhar para frente, ter discernimento do que está acontecendo nessa disputa, nessa competição. Irmão, o atleta todo dia ele se exercita. Para ele não perder esta vitória dele, ele anseia ganhar a coroa dele, o troféu dele. Todos os dias ele trabalha nesse objetivo. Ele levanta cedo, ele se exercita, ele se alimenta bem, ele tem horário, ele tem acompanhamento médico, ele estuda literaturas relacionadas a esse esporte dele, ele tem alguém que fica também orientando ele, e ele chega no dia, consegue esta vitória, e ele pula de alegria, mas no ano que vem ele tem que voltar fazendo a mesma coisa, senão outro vai substituir ele. Como alcançar o reino de Deus? Como ser inabalável se não tiver um preparo, um exercício, não se exercitar? Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo para os irmãos, mas falo para mim também. Qual tem sido o nosso investimento, o nosso exercício para alcançarmos a vitória? Quanto você tem investido em você para que esteja preparado para ser um grande vencedor? Qual tem sido o nosso investimento? Precisamos alcançar, meus irmãos, esta coroa que está preparada para nós, e esta coroa será alcançada se você se esforçar para ela, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é alcançado por esforço. Então precisamos exercitar a nossa fé. Estas palavras faz parte, como eu falei, deste grupo de salmos de romagem, e eu escolhi esses 15 salmos nesses últimos meses, para exercitar a minha fé, irmãos,
para levantar a minha fé, para estar preparado para receber a minha coroa, para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. É uma declaração forte, uma declaração segura, quando fala assim: os que confiam no Senhor. O Monte Sião, lá estava o monte de adoração, todo o coração, dedicação do povo era chegar até ali. Eles viajavam centenas de quilômetros até, cantando, glorificando, na alegria de voltar a Sião, voltar à igreja, para poder encontrar o Senhor, que ali era a casa do Senhor. Como eles se alegravam nisso, eles cantavam até chegar lá, para encontrar o Senhor. Essa declaração, os que confiam no Senhor, é muito forte, irmãos. E eu estava essa semana conversando com a Edilene a respeito de fé. Quando eu falo para os irmãos, vamos orar, irmãos, vamos ficar de pé. E daqui a pouco eu falo assim, pode sentar os irmãos, e os irmãos sentam. Certo que essa cadeira há de segurar os irmãos. Os irmãos acreditam nisso. Os irmãos acreditam que essa cadeira há de segurar os irmãos. Mas quando a gente pega o nosso filhinho novinho, que coloca lá no murozinho assim, eu já fiz isso com meus filhos, falo, pode pular. E eles pulam ali. Eles creem, eles têm fé de que você há de segurar e ele não vai cair naquele chão, porque você não vai deixar ele se machucar, sofrer danos nenhum. E eu estava pensando, meus irmãos, e lendo e meditando no Salmo 125, e pensei, quando a gente fala, Senhor, cura em nome de Jesus, que tamanho é essa certeza que o Senhor vai curar? Quando eu falo que os que confiam no Senhor não serão abalados, e eu confio no Senhor, eu não serei abalado por este mundo, por coisa alguma. Qual é o tamanho da confiança que eu tenho no que eu estou falando? Qual o tamanho da confiança? Estar seguro, meus irmãos, confiar em Deus. O que significa isso? Quando fala, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. O salmista está dizendo que pode enfrentar o inimigo de frente com ele, que ele não vai conseguir te vencer. É como você entrar numa caixa de ferro, totalmente de ferro, fechar os cadeados, tudo, e ninguém consegue te tirar dali de dentro, porque é seguro, nada e ninguém consegue. Eu vou me esconder aqui, eu vou entrar nesta caverna que ninguém consegue me alcançar lá dentro dessa caverna. Confiar plenamente, confiar que nada pode nos tirar da mão do Senhor, nada, nem enfermidade, problema nenhum. Confiar de uma maneira tremenda. E eu fico me questionando, qual é o tamanho da minha fé no Senhor? Como eu posso garantir? Como esta palavra pode sair da minha boca e abençoar uma pessoa, ou curar uma pessoa, ou ser uma palavra de profecia bendita na vida de alguém, e que há de acontecer, porque eu falei no nome de Jesus. Qual o tamanho da tua fé hoje, nesta manhã? Qual o tamanho, para você repetir dizendo, os que confiam no Senhor jamais serão abalados. E aí acontece uma coisa na nossa vida, e a gente se abala, para de crer, não acredita mais, vai retroceder na sua fé. Que tamanho é a nossa fé? Então, meus irmãos, esse é um salmo muito pequeno, eu dividi ele em 3 partes. A primeira parte do Salmo 125, 1 e 2, os que decidem confiar no Senhor. O salmista está dizendo para aqueles que decidem confiar no Senhor de verdade. Separei apenas o 3 que diz, os maus não prevalecerão sobre a igreja, sobre os justos, jamais. Então a primeira parte eu digo que eu decidi confiar no Senhor, e se eu decidir confiar no Senhor, eu tenho certeza que os maus, nenhum mal vai chegar à minha tenda, sem a presença do Senhor comigo. Ele pode até tentar. E o 4 e o 5 eu falo sobre os ímpios receberão o castigo deles, não ficarão impunes, como diz a palavra.
Os que decidem confiar no Senhor, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas eles permanecem ali com o templo, com a cidade de Jerusalém, para sempre. Os que confiam no Senhor permanecerão para sempre. Crente que dedica toda a sua confiança no Senhor é um crente forte. E eu vejo, meus irmãos, quanto na minha vida, nas irmãzinhas lá da igreja, aquelas mulheres de oração, aquelas senhoras, a gente chegava para orar, chegava lá estava aquelas senhoras pobres, senhoras que não tinham um vestido muito bonito, que não tinham um calçado bonito, mas que bênção, 80 anos, 70 e tantos anos, confiando, não arredando o pé de confiar no Senhor. O crente que dedica toda a sua confiança no Senhor é um crente forte, irmãos. Precisamos focar na cruz de Cristo, porque nós somos como onda do mar, não cremos como cria ontem. Se não fossem as misericórdias do Senhor na nossa vida se renovando a cada dia, estaremos lá para trás, porque nós não cremos 100%, nós não acreditamos 100%. João 16:33, o Senhor falou: olha, tenham bom ânimo, sejam animados, prossigam, o alvo está próximo, a chegada é próxima, tenham bom ânimo. E ele fala: eu venci esse mundo, e ele venceu, meus irmãos, 100% homem como nós, homem passivo de dores. E ele fala: tem bom ânimo, não podemos ser abalados, meus irmãos. Eu separei algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, se confiarmos no Senhor. Quando a gente confia no Senhor, ainda que venha a tempestade, eu sempre me recordo no meu coração, nos dias difíceis para mim, que as misericórdias dele se renovam. Então isso não pode ser duradouro na minha vida. E eu também me recordo que ele falou para mim que todas as coisas contribuem para o meu bem, porque eu ando segundo os propósitos dele. Então eu consigo, meus irmãos, permanecer mais fortalecido. A Bíblia não fala que você não receberá pancada desse mundo, que nada pode chegar até você e balançar você. Ele só diz aqui que você não ficará no chão. Então, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias com vendaval forte na tua vida, o Senhor há de te levantar. Os que confiam no Senhor, os que decidem confiar no Senhor, meus irmãos, jamais ficarão no chão, jamais ficarão abalados. Em segundo lugar, diz: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Como os montes, como as muralhas de Jerusalém, como os montes que cercam a cidade de Jerusalém, impossível ser abalado aqueles montes, o Senhor protege o seu povo. Como uma muralha em volta do povo de Deus, são os anjos do Senhor acampados ao teu redor, como diz o salmista Davi. Então, meus irmãos, seria suficiente para a gente nesta manhã esse versículo de número 1, que diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece em pé para sempre. Seria o suficiente se nós acreditávamos 100% nisso, se nós apegarmos às promessas do Senhor, se a gente crê que quem escreveu foi o salmista inspirado pelo Senhor, que essas palavras da Bíblia são verdadeiras, nós jamais seremos abalados e seremos sustentados pelo Senhor eternamente. Como uma criancinha saltar do alto no seu colo, certo que está no controle do Senhor, que todas as coisas que você faz está no controle do Senhor, e toda a nossa vitória, meus irmãos, toda a nossa vitória, todo o retorno, todo o tratamento durante o vendaval, o pós-vendaval, já está tudo no controle do Senhor. Você está aqui hoje porque é controle do Senhor na tua vida. Quantos de nós aqui nesta manhã já sofremos, meus irmãos?
tantas batalhas espirituais, materiais, quantos problemas de saúde, quanto desespero em oração, mas nós estamos aqui. Significa que pode o mar se levantar contra você, mas ele não vai te afogar. As enfermidades podem chegar, mas jamais tem poder de nos tirar da mão do Senhor. Nenhuma enfermidade. Ter fé é confiar no único que pode vencer tudo. Ter fé é ter certeza que mesmo você não vendo o resultado e nem vendo fisicamente quem vai te dar esse resultado, você vai receber o melhor dele. Ter fé é falar, olha, eu nunca vi um servo do Senhor mendigar o pão. E se ele passar necessidade, eu abençoo a vida dele para que ele não mendigue o pão, porque eu faço parte do reino. Ter fé, meus irmãos, é confiar 100% que você pode andar sobre o fogo. Que o Senhor vai estar contigo. Ter fé, meu irmão, é você orar crendo que o Senhor está ouvindo a tua oração, ainda que você não receba a tua resposta que tu quer agora, ou talvez não receba a resposta que você acha que merecia receber, mas tem certeza que esta oração foi colhida, está lá no trono de Deus para te dar a resposta. Ter fé é saber que você tem orado muito por seu filho, por sua filha, por seu esposo, por sua esposa, e não consegue estar enxergando o resultado, mas que há de vir o resultado que Deus tem guardado para ele e para você. Ter fé é colocar toda a tua vida na mão do Senhor, a tua entrada e a tua saída. Ter fé é saber que só o Senhor pode te tornar inabalável. Ter fé, meu irmão, é saber, meus irmãos, que vocês saíram de casa nesta manhã para buscar alguém real, que pode resolver as pendências, as demandas da tua vida. Ter fé é crer 100% para tu ver a glória de Deus na tua vida. É tu saber que todos os teus pedidos, todas as tuas necessidades, está no controle do Senhor. Não desanima, não retroceda, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Só assim Deus faz de você um crente inabalável, um crente que crê no Senhor. 125:3, os maus não prevalecerão sobre vocês, as coisas más não hão de prevalecer sobre a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, meus irmãos, é formada sobre a rocha, a pedra fundamental, o cedro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos para você. Se fosse assim, até os justos praticariam injustiça, se não confiassem no Senhor. E todas as vezes que eu leio Salmo 125:3, eu me recordo lá de Asaf. Salmo 73, um salmo lindo. Quem não leu, ou que não recorda, leia ainda esta semana. Asaf fala, quase escorreguei, quase caí, porque tive inveja do ímpio, porque ele prevalece, ele tem riqueza, e eu não. Ele não sofre as dores que a gente sofre. Mas quando eu entrei diante do Senhor, o Senhor abriu os meus olhos e viu que tudo que eles têm é passageiro, são como palhas que vão embora. Mas você, como diz o Salmo 125:1, vocês permanecem para sempre, não podem ser abalados. E Asaf se arrependeu, mas escreveu o hino, o poema, para que a gente ficasse sabendo. Um homem, um grande regente de coral, uma família de cantores, homem de Deus, envolvido com louvor. Mesmo assim ele falou, quase, irmãos, que eu caí, quase que eu tive inveja do homem lá de fora. Mas sob hipótese nenhuma, meus irmãos, de maneira nenhuma, nem os ímpios querendo, ficarão impunes aqueles que odeiam a igreja e aqueles que odeiam o Senhor e não se arrependerem disso. Não é verdade? 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 a 10. Deixa eu abrir para os irmãos aqui para a gente ler.
2 Coríntios 4, 8 e 10. De todos os lados, a igreja, meus irmãos, nós somos pressionados, mas não desanimado. Ninguém para um povo de Deus. Ninguém para um homem e uma mulher que confiam plenamente no Senhor. Então ele diz, de todos os lados, somos pressionados pelo mundo, pelos homens maus, mas não somos desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Não somos homens e mulheres desesperados mais. Isso é passado. Somos homens e mulheres crentes que andamos de joelho. Quem anda de joelho, meus irmãos, não cai, não tropeça. Não tropeça. Então, podemos até ficar perplexos. Como que pode acontecer isso? Como que essas pessoas podem ser desta maneira? Mas não estamos desesperados. Somos perseguidos pelo mundo, mas não abandonados pelo nosso Senhor. Não abandonado. Irmãos, quando a coisa estiver difícil para você, quando viverem dias maus, mas daqueles dias muito maus, lembre-se que Paulo escreve: não seremos nunca abandonados pelo nosso Senhor. Sejam firmes e constantes na fé dos irmãos, isso não será em vão. Abatidos, mas não destruídos, jogados numa cama, mas não mortos, demitidos, mas não passaremos fome, enfrentaremos guerras, mas não seremos vencidos, porque essa vitória da igreja nunca será tirada, porque você já foi comprado, trazemos sempre, meus irmãos, em nosso corpo, o morrer de Jesus Cristo. Quando Paulo fala o morrer de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Ele morreu, ressuscitou, e agora não morreremos mais, porque não existe morte, para que a vida de Jesus também seja revelada em você, no seu corpo. A vida dele está em você. Então, ainda que os dias sejam maus e difíceis para a nossa igreja, para a nossa vida, para você que é templo do Espírito Santo de Jesus, permaneça. E depois ele fala que os justos, meus irmãos, triunfarão. É questão de tempo para receber a coroa da vida, mas você já está no reino de Deus com Cristo. Ninguém toca, o maligno não pode tocar em você. Você é ungido do Senhor. Então, em dias maus, com pessoas maus, em tempos ruins, creia que você não está sozinho. É simplesmente uma caminhada em direção ao céu. Nós estamos caminhando, vamos enfrentar chuvas, tempestades, ventos fortes com areias. Isso vai machucar a nossa carne, mas nós vamos prosseguir, porque nós não estamos sozinhos. Porque se você estivesse sozinho, você ficaria no primeiro obstáculo. Quantos de nós vencemos diversos obstáculos? Mas prosseguimos, porque somos invencíveis. E eu lembro quando ele escreve lá em João 8,32, não é isso? Conhecereis a verdade, e a verdade te liberta. Éramos prisioneiros, não tinha como enfrentar nada, estávamos presos, mas conhecemos a verdade, e a verdade nos libertou, meus irmãos. Já somos libertos. João ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele fala no 38, se pois o Filho te libertar, não é qualquer liberdade, libertação, não, se pois o Filho te libertar, verdadeiramente, vocês estarão livres. Isso, meus irmãos, me chama a atenção. Conhecereis a verdade e ela te libertará. E se pois o Filho te libertar, verdadeiramente você está livre, será livre. Qual o tamanho da confiança que nós temos em Jesus Cristo, que Cristo nos libertou para que a gente seja verdadeiramente livre. Deus, Ele é verdadeiramente santo, perfeito, justo. Ele sabe que Ele é isso tudo, é atributos dEle. Outros não têm esse atributo, mas Ele deseja, Ele se alegra por você ser santo, ser separado,
por você brigar por esta santidade, por você brigar contra a tua carne, brigar contra as coisas do mundo que traz prazeres momentâneos. Ele se alegra em você, e por isso que você não está sozinho, porque você se esforça para ser santo, porque não é fácil, porque todo momento no mundo, a carne está puxando para o mundo, e aí quando você vê, você está indo em caminhos tortuosos, caminhos errados, porque a carne, meus irmãos, ela tende para o pecado. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço, como diz Paulo, mas o que eu não quero, porque eu quero fazer, eu não consigo fazer. Então, é um exercício como um atleta. Precisamos buscar a perfeição, precisamos nos desviar dos pecados, precisamos entrar como um exército bem treinado, um exército treinado, um exército, meus irmãos, que faz exercício todos os dias para ser uma igreja pura, uma igreja separada, uma igreja segundo a vontade do Senhor. Estava lendo Paulo questionando, falando com Timóteo, Demas, que era amigo nosso, irmão nosso, se levantou contra a gente, preferiu seguir o mundo. O apóstolo Paulo está falando do irmão da igreja, está falando, eu estou desconfiado que foi ele, mas o outro que foi lá para Nero e denunciou onde eu estava, eu estou desconfiado disso, foi ele. Irmãos da igreja, a igreja precisa ser forte, meus irmãos, forte. Por isso que quando o Senhor, com Isaías, se encontra no templo lá, os serafins falam, Isaías, esse lugar aqui, quem está aqui é santo, santo, santo. Você não está em qualquer lugar. A igreja, meu irmão, meus irmãos, não é qualquer lugar, não pode ser mais qualquer lugar para a gente. Nós precisamos ter uma estatura fiel, de crente fiel. Nós precisamos ser crentes fiéis ao Senhor, e Ele fala, esse lugar que vocês estão aqui, santo, santo, santo. E Isaías, meus irmãos, estremece, fala, ai de mim, eu vou morrer, eu não estou preparado. E Isaías, meus irmãos, era um menino, um jovem crente, foi ali chamado por Deus para receber lá as ordens do Senhor, do ide dele, receber o ministério da mão de Deus naquele dia na igreja. Mas o Senhor fala, Isaías, este lugar aqui é santo, você é templo, você é santo, tu é morada de Deus, você é santo, quem mora em você é santo, santo, santo. Você precisa temer e se abalar com isso, porque Isaías falou, ai de mim, eu vou morrer, eu vou perecer, eu vivo num mundo impuro, e os meus lábios também são impuros, eu tenho um lábio impuro, eu vou morrer. E o Senhor fala, calma Isaías, ele pega uma brasa viva e toca na boca de Isaías, fala, eu te purifiquei, eu sou Deus, eu sou aquele que te torna inabalável. E agora Isaías, você me conheceu, o que há de ser deste mundo, quem vai pregar para eles? Isaías, crente pronto agora, fala, eis-me aqui, decidiu por Cristo, por ser um homem inabalável, viveu a vida dele toda pregando a palavra, e no final diz a história, que foi cerrado ao meio, e isso não abalou ele. A morte de Paulo não abalou, a morte de Estevão, eles não se abalaram, eles morreram sabendo em quem eles criam, sabia que era um passageiro em terra estranha, que isso aqui não tem valor nenhum para eles. Homens inabaláveis, como o monte de Sião, e proclamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira, toda a terra está cheia da sua glória. O mundo não enxerga, mas a terra está cheia da glória de Deus, porque eles têm o controle de tudo. 4 e 5, o castigo do ímpio. O Senhor trata com bondade os que fazem o bem, o Senhor trata com bondade a igreja dele, os que têm um coração íntegro com o Senhor. E aí, meus irmãos, a gente reflete, que tamanho é a integridade nossa, porque ele fala, os que têm um coração íntegro, e aí é um coração limpo, um coração sem perversidade, um coração sem maldade, um coração disposto a abençoar o outro, não em momentos bons, meus irmãos, mas em momentos difíceis, ter um amor maior do que a nós mesmos. E ele fala que
O Senhor trata com bondade, com misericórdia, os que têm coração íntegro. Também separei aqui Colossenses 23, 24. Vamos ler ainda, irmãos. Muito importante. Colossenses 23, 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Irmãos, vale a pena ser crente. Vale a pena ser crente fiel ao Senhor. Vale a pena começar a exercitar o nosso coração para quebrar algumas coisas que ainda tem dentro do nosso coração. A igreja precisa prosseguir em confiança em Deus, em dedicação aos irmãos e em busca, meus irmãos, das almas perdidas. No verso 5 diz: mas ao que se desviam por caminhos tortuosos. Estamos falando da igreja, irmãos, que o mundo jaz no maligno. Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Ou seja, não tem pecado diferente de pecado. Aqueles como Demas, aqueles que resolveram, lá como aqueles homens de Neemias, no tempo de Davi, no tempo de Êxodo, que resolveram se levantar contra a igreja do Senhor, sendo antes chamado povo do Senhor, antes chamado igreja do Senhor. Esses homens, meus irmãos, que no primeiro século, junto com os pais da igreja, com os apóstolos, no segundo, terceiro, quarto séculos e até hoje, pelejam dentro da igreja e contra a igreja do Senhor. São como malfeitores e não ficarão impunes. E aí, meus irmãos, eu esclareço para os irmãos que às vezes a gente está falando de uma coisa que parece ser uma coisa muito grande, né? Uma briga muito grande. Não, meus irmãos, até em falar mal dos irmãos, até em comentar sem a presença dos irmãos, até em abalar com o olhar a fé do irmão, até a maneira de não cumprimentar o irmão, até a maneira de não se importar com o irmão. Isso é ofensa ao coração de Deus, porque somos só um corpo, somos só um corpo em Cristo. Se o meu dedinho machucar, todo o meu corpo vai sentir. O dedinho do pé eu não consigo nem calçar o calçado, o sapato, porque somos um só em Cristo. Não existe mais separação entre nós, corre o mesmo sangue na nossa veia. E como nós temos tratado a igreja do Senhor, como nós temos tratado o membro do teu corpo, como tem sido isso? Por longos séculos, os próprios irmãos têm machucado a igreja do Senhor, têm dividido a igreja do Senhor, têm questionado os irmãos, têm olhado de maneira inadequada para o irmão que está ao lado. Tem igrejas chamado panela, tem grupos de igrejas diferentes, irmãos que se reúnem em lugares diferentes, irmãos que se encontram no shopping e está na mesa do lado e faz assim, e às vezes vira para não chamar para a mesa. Irmãos, são crentes que não são inabaláveis, são crentes que não têm muralhas, são crentes que não exercitaram a sua fé. Como morar no céu eternamente, se não somos corpos, membros do mesmo corpo do Senhor? E eu deixo uma reflexão para todos nós: como você tem tratado a igreja do Senhor, que o Senhor te deu por misericórdia um lugar nela, uma parte nela, senão estaríamos mortos. Uma igreja precisa exercitar, não pode retroceder. Eu me lembro aqui, meus irmãos, de Moisés no monte orando, e quando voltou, a igreja estava com um bezerro, idolatrando um bezerro. O Senhor tinha feito todas as maravilhas do Egito até aquele lugar, e no momento que Moisés subiu para falar com Deus, para orar ao Senhor, quando voltou, a igreja estava em peso diante de um ídolo. Irmãos, precisamos exercitar a nossa fé. Quando menos prestamos atenção, estamos envolvidos em coisas que não faz parte do nosso corpo mais. Entristecemos o Espírito Santo de Deus. Moisés voltou e tinha um bezerro de ouro.
no lugar do Senhor, do nosso Deus. No nosso dia a dia, o que nós temos colocado como adoração na nossa vida? Qual tem sido o tamanho da tua adoração? Quem tem ganhado mais a tua atenção durante o teu dia? Tendo em vista que você é inabalável, porque você confia no Senhor de todo o teu coração. Qual tem sido a tua dedicação pela palavra do Senhor? Como tem sido a tua dedicação nas suas orações com o Senhor? Qual o tamanho do teu combustível, a quantidade do teu combustível para vencer este mundo, vencer as batalhas e entrar nos lares preparados para nós? Os que confiam no Senhor permanecem firmes, atravessam com confiança os dias difíceis de aflições, vence as tentações, as setas lançadas contra você todos os dias, porque você é inabalável, não por ti, mas porque você crê 100% no Senhor. Ele sabe que não há nada que possa separar do amor de Deus. O mundo sabe disso. O mundo sabe que nada e ninguém pode se separar do amor de Deus. Mas diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro, do Senhor Jesus, daquele que nos amou. E Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, verso 37 e 39, pois eu estou convencido. Paulo estava convencido. Irmãos, Paulo vivia preso, açoitado e condenado, perseguido pelos irmãos da igreja, pelos judeus e pelos gentios. Mas ele teve um encontro com Cristo, e no momento que ele se tornou igreja de Cristo, ele mudou a vida dele. Ele renunciou ao mundo e ele passou a viver para Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele falava: para mim morrer é lucro, para mim morrer é viver. Paulo estava decidido, a partir do encontro com Cristo, de entrar no céu, de morar com Deus. Agora era isso. Ele falou: estou bem certo, eu tenho crido que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Então Paulo fala: pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem morte nem vida ia separar ele do Senhor, nem anjos nem demônios, nem anjos, não me prostro a anjos, mas também não dou confiança a demônios. Não somos a igreja que vivemos falando em demônios. Cremos no Senhor. Nem o presente, no que está acontecendo agora, nem o que possa acontecer no futuro vai me separar do amor do Senhor. Nem qualquer poderes, nada vai me separar do amor do Senhor. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo foi convertido, irmãos. Paulo se converteu. Paulo perseguia a igreja. Paulo matava crente. Quando ele encontrou Jesus, quando ele encontrou o Senhor, como essa igreja encontrou, Paulo mudou. Aquele leão feroz virou uma ovelha do Senhor. E ele deixa dizendo: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem doença, nem problema nenhum, meus irmãos, que tem afligido o mundo hoje, que tem assustado a igreja, que tem esvaziado as igrejas. Paulo fala: estou convencido que nem morte nem vida vai me afastar do amor do Senhor. Se é morte, meus irmãos, eu não morro mais. Se é pela vida, meus irmãos, não estou nem aí para largar o meu Senhor. Paulo falou: nem morte nem vida, nem anjos, nem pessoas boas, nem pastores renomados consegue colocar na minha cabeça alguma coisa que não seja o evangelho verdadeiro, não o anátema do Senhor. Mas ele fala: nem demônios, que todos os dias pelejam contra a igreja, contra a sua vida, exércitos, milhares de exércitos malignos, que pelejam sem parar, estrategicamente para destruir a tua família. Eles também não me afastam do amor do Senhor. Nem o presente que estou vivendo agora, seja bom ou mal, nem o futuro, nenhuma promessa vai me separar. Nenhum poder aqui na terra, nem fora da terra, há de me separar do amor de Deus. Nada há de me separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade nenhuma vai me separar do amor de Deus. Nem qualquer outra coisa neste mundo aqui, ou na criação de Deus,
será capaz de nos separar do amor de Deus. Não tem como, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo, homem inabalável. Quando estava na guilhotina, o soldado pergunta para ele se ele quer dar a última palavra, e ele fala: quero. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a guilhotina cai, e vai a cabeça para um lado, como diz o pastor Hernanes, e o corpo para o outro. E o Paulo se encontra com o Senhor nosso Deus. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Recebi a coroa da justiça. A fé do homem é provada, meus irmãos, muitas vezes, e eu sei que é difícil, e com a prova que vem, aumenta a sua confiança no Senhor. A sua confiança é aperfeiçoada em Jesus, cada dia. Sejam inabaláveis, meus irmãos, sejam inabaláveis. E Paulo completa em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então vocês são inabaláveis, são tão fortes como os montes de Sião, que não se abalam com guerra nenhuma, mas permanecem para sempre, e vamos viver eternamente. Vamos nos encontrar no céu, porque o nosso alvo é o mesmo, é a cruz de Cristo. Arrastem uns aos outros, carreguem uns aos outros da igreja, amem uns aos outros, abracem com o abraço do Senhor uns aos outros, falem bem um dos outros, ajudem uns aos outros no Senhor, que tudo isso que eu falei, vocês estão fazendo por você mesmo, que somos um só corpo, somos uma igreja. Orem mais, leiam mais, façam um estudo da leitura de vocês essa semana e do tempo de oração, multipliquem isso, multipliquem, não deixa que a correria do trabalho impeça de ler de manhã a Bíblia, não deixa que o cansaço à noite impeça de orar. Quem somos nós, diante de tão grande Salvador, tão grande general? Dormimos sem falar com Ele e acordamos sem falar com Ele, e queremos ser inabaláveis, e quando chegam as tentações e as provações, questionamos quem é Deus, quem é esse Deus? Questionamos e somos questionados pelo mundo, mas eu quero dizer para vocês que esse Deus é maior do que o mundo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então não temam ao mundo, temam a Deus, honre a Deus, preste honras ao Senhor, porque nós não somos do mundo, e o mundo não pode tocar em vocês, ungidos e amados do Senhor. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Confiança, né? Que vem de encontro também à fé. Existe um procedimento mecânico em conformação de peças que se chama forjamento. É calor e pancada, até chegar à forma. E na nossa fé, muitas das vezes, entramos em lutas, irmãos. Entramos na fornalha, tomamos algumas pancadas na vida, mas o Senhor é conosco. Que falar de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não negaram a fé, mas antes experimentaram da glória de Deus, ao quarto homem da fornalha estar junto com eles e os livrarem dentro daquele fogo, e o fogo não chamuscar suas vestes, tão somente as cadeias que os prendiam se soltarem. Amém? Que o Senhor, Ele dê essa confiança em nós. O que falar então de Noé? Noé escutou o Senhor falar, construa uma arca. Gênesis 6, o Senhor dá todo o projeto para Noé. Noé vai lá, faz os compartimentos da arca, crendo naquela palavra que ele escutou. Abetuma por dentro e por fora, e espera agora cair o dilúvio. E assim o Senhor fala com Noé, os animais vêm à porta, o Senhor sela. Mas sabe o que eu não encontrei na Bíblia, irmão? Leme. Uma embarcação necessita de um leme, algum meio para que ele dê a direção. Mas a arca não é de homem, é de Deus, e Ele daria a direção. Ele levaria essa arca para onde Ele queria levar.
Assim é a nossa vida. Às vezes, a gente acha que está perdendo o controle, mas o controle está nas mãos do Senhor. Amém? Não perca isso, que o Senhor produz em nós essa fé. Pedro, uma vez, ele falou com o Senhor numa dada conversa a respeito de perdão mesmo, né? E aí o Pedro pergunta para o Senhor, e no final, 70 vezes 7, então Pedro vai falar: Senhor, aumenta a minha fé. Era apóstolo, irmão. Que o Senhor também aumente a nossa fé, para viver como igreja, suportar os dias que virão, na certeza de que o Senhor é fiel e, como dito aqui pelo Moisés, Ele cumprirá a sua promessa e nós estaremos diante do Senhor. Amém? Quero te convidar a ficar de pé junto comigo. A gente está orando. Amém? Quero também orar aqui pela caixinha de pedido, de oração. Vamos estar orando aqui, irmãos. Soberano, santo e eterno Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que chega a nós. Senhor, Tu és a nossa força. Tu és, Senhor Deus, a nossa certeza de que em Ti estamos seguros, Pai. Renova em nós, Pai querido, a fé, o ânimo, Senhor Deus, porque seguro estamos em Ti, Senhor. E como os montes em volta de Jerusalém, assim é o Senhor com Teu povo. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor que nos alcança e nos envolve com laços eternos. Pai amado, aqui também, Senhor Deus, quero entregar diante de Ti, Senhor, esse cesto com pedidos de oração. Pai amado, Tu sabes, ó Pai amado, as aflições, angústias, lágrimas, Senhor Deus, que estão aqui escritas, Senhor Deus, nesses papéis. Senhor, tenha misericórdia, venha responder, ó Deus, em nome de Jesus. Pai amado, sustenta o que está abatido, cura o que está enfermo, dá direção, Senhor Deus, àquele que não tem, e renova, Senhor Deus, uma fé inabalável, que as dores e as circunstâncias não roubem, Senhor Deus, do meu irmão, aquilo que de mais precioso temos, que é a salvação em Cristo, saber que não haverá naquele dia mais choro, lágrima, Pai amado, porque Tu estará conosco naquele dia e enxugará todas as nossas lágrimas. Pai amado, eu Te louvo, Senhor, pela palavra que o Senhor nos concedeu nessa manhã. Pai amado, que ela ache morada em nossos corações. Senhor Deus, nos dê uma semana também, ó Pai, em Tua presença. Senhor Deus, aumenta-nos a fé, a confiança, Senhor Deus, em Ti. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança também, Senhor Deus, aqueles que estão em casa, que meu irmão, Senhor Deus, ele seja alcançado de igual forma, e que o Senhor continue falando conosco, Pai amado, reverberando essa palavra em nossos corações. Pai amado, ser também conosco no restante desse domingo. Também, ó Deus amado, faça-se presente no culto da noite, e desde já abençoa o pregador, abençoa toda a diligência de culto. Pai amado, assim oramos como a Tua igreja, Te agradecemos pela Tua presença nesse lugar, pois sairemos daqui nutridos pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito fortalecidos, ó Deus. Pai amado, assim eu oro junto com a congregação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quero despedir você também aqui. Amém? Coloque sua mão para cá, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Vamos glorificar a Deus. Deus abençoe.